Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Abra na carta do irmão Judas. Acha agora, hein? A carta do irmão Judas. Pastor, ouvi direito? É isso mesmo. Judas era um nome muito comum antigamente. Além de Judas Iscariotes, o mais famoso, tinha também um Judas que era apóstolo. E se tornou apóstolo depois. Na verdade, ele era meio-irmão de Jesus Cristo. E ele se converteu totalmente depois que viu que o seu meio-irmão realmente era o Filho de Deus. E ele escreveu esta carta aqui, inclusive se identifica logo no início, no versículo 1. Pastor, não estou achando a carta. É ali antes do livro de Apocalipse. É uma carta bem pequenininha, não tem nem capítulos, só versículos. É uma mini carta, porém poderosa e muito instrutiva. Vamos ler o versículo 3. Já acharam? Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Amém? Eu vou ler outra vez. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Judas, apóstolo, ele está escrevendo, gostaria de ter escrito a respeito da salvação, a salvação que eles compartilhavam, mas ele sentiu a necessidade de exortar os irmãos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E quando o Evangelho se refere aos santos, santos são todos aqueles que são separados para Deus. Amém? São separados do mundo. Quando você deixa o mundo, quando você recebe Jesus Cristo como Salvador, quando você se batiza nas águas, você se separa do mundo e você passa a ser santo de Deus. Quem tem Jesus Cristo como Salvador e é lavado pelo sangue de Jesus, não precisa morrer para virar santo e nem ser canonizado por qualquer igreja para virar santo. Você se transforma em santo através do sangue de Jesus Cristo. Esta é a nossa comum salvação. Então, agora eu leio pela última vez o versículo 3 e quero que toda a igreja repita em seguida. Vamos lá. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A fé é uma só. Um só Deus, uma só fé, um só Espírito, um só batismo. A fé é única. E essa fé única precisa de pessoas que batalhem por ela. Amém? Mas é importante agora passar para você a necessidade de batalhar por esta fé. Amém? Você crê nesta palavra? Então desocupe as suas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Coisa linda, glória a Deus. Abra tua boca para dar glória a Deus também. Isso, glorifica. Diga glória, glória, glória a Deus. Isso, vai glorificando. Diga glória, glória, glória a Jesus. Não se acanhe não. Glorifique, abra a boca. Isso. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua igreja está te glorificando, te exaltando. Hoje é um dia de grande festa aqui na terra, e eu sei que um grande dia de festa aí no céu.
Agora, meu Pai, a tua palavra vai ser pregada a cada uma dessas pessoas que estão aqui e aquelas que vão ouvir pela rádio. Então venha e tome agora o meu lugar, use os meus lábios, use a minha boca, fale através de mim, envie a tua palavra e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar. Vamos juntos ler esta pequena carta de Judas e aprender, resumidamente, pontos essenciais para você batalhar pela fé e nesta caminhada cristã. No versículo 1 ele se identifica, ele escreve de próprio punho, e é maravilhoso você estar lendo agora uma carta que foi escrita por um quase irmão de Jesus. Por que quase? Esse Judas, ele era filho de José com Maria, e ele tinha o irmão mais velho, na mesma família, chamado Jesus, que era filho de Maria com o Espírito Santo. Então, esse Judas aqui, ele se identifica no início, dizendo que ele não é aquele, o Iscariotes. Olha só, versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Esse Tiago também era irmão de Jesus, meio irmão de Jesus. Aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Diga, eu sou querido em Deus Pai. E conservados por Jesus Cristo. O versículo 2 diz assim, na saudação: a misericórdia e a paz e a caridade vos sejam multiplicadas. Diga amém. E ele, no versículo 3, que foi o versículo da nossa leitura, ele está encorajando os salvos a batalhar pela fé que uma vez foi dada. O Evangelho é um só, amados. Ainda que hoje exista o Evangelho segundo Allan Kardec, ainda que hoje exista até o Evangelho segundo a Seixo Noyer, já vi, ainda que o Evangelho hoje esteja muito deturpado, não importa. Nós temos que batalhar pela fé que foi dada uma vez, aquela fé que foi dada uma vez pelo Senhor Jesus, através deste Evangelho que você tem nas mãos. Então, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, veja que ele escreve para salvos, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A fé foi dada aos santos através de Jesus Cristo, para os primeiros apóstolos. E esta fé tem que ser preservada. E ele resume aqui o motivo dessa preocupação no versículo seguinte, versículo 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Quando pessoas introduzidas dentro da fé cristã começam a negar a Deus e o Senhor Jesus como único dominador, como único salvador, quando igrejas que falam que têm doutrinas cristãs começam a introduzir coisas estranhas ao Evangelho, à fé, essas pessoas estão provocando na igreja cristã uma verdadeira dissolução, ou seja, uma prostituição, porque estão negando Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e estão dizendo que há outros intermediários ou outros meios para a pessoa ser salva. E não é esta fé que foi dada uma vez por Jesus Cristo. E ele diz: homens ímpios se introduziram no nosso meio e fizeram isso, mas já estava previsto, disse Judas aqui na carta. Continuando a leitura.
Versículo 5. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Preste atenção, amados. Ele vai começar a dar exemplos agora do que Deus faz quando, no meio daquele povo que ele escolheu, o que ele faz quando parte daquele povo deixa de crer genuinamente ou passa a ter uma fé deturpada. O que Deus faz. E ele cita como exemplo, logo de início, o povo de Israel, que depois de ter ficado 400 anos escravizado no Egito, foi retirado dali com grande poder pela mão de Deus e foi levado até a terra prometida. Porém, na caminhada pelo deserto, o povo foi se desviando, foi abandonando o propósito de Deus. E Deus não teve dúvida nenhuma de eliminar os que não estavam guardando a fé verdadeira. Então eu quero ler com você ali no livro de Números, capítulo 14, a partir do versículo 28 até o 30. Então, o livro de Números, capítulo 14, versículo 28 até o 30. Dize-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Preste atenção. Na saída do povo do Egito, a palavra diz que eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Mas daqueles 600 mil homens e mulheres, crianças, e provavelmente uma quantidade muito maior, porque só contaram os homens, daqueles 600 mil homens, só dois, Josué e Calebe, vão entrar na terra prometida. Quer dizer que a grande maioria vai morrer no deserto. E por que eles não vão entrar na terra que Deus tinha prometido para eles? Porque eles abandonaram a fé. Não é porque eles tinham sido tirados do Egito que eles já estavam garantidos para entrar na terra prometida. Eles deveriam levar uma vida de acordo com a vontade de Deus. Só que dos 600 mil homens, nós vimos aqui que 599.998 não entraram, não conseguiram, a não ser Calebe e o Josué, daquela antiga geração, daquela geração que saiu do Egito. Quer dizer que não basta você ser tirado do mundo, compreenda isso. Você está se batizando nas águas e você agora é salvo, não resta dúvida. Deus te tirou do Egito deste século, Deus te tirou do mundo, Deus te salvou, assim como o povo de Israel estava salvo a sair do Egito. Mas na caminhada rumo à terra prometida, 599.998 morreram no deserto e os seus cadáveres apodreceram ali. E só 2 entraram na terra prometida. Só 2. Perguntaram para Jesus: são poucos os que se salvam? E ele disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. São poucos os que se salvam. Hoje você está sendo tirado do mundo. Hoje você está sendo salvo por Deus de uma maneira poderosa. Mas depois desse batismo nas águas, você vai estar caminhando em direção à terra prometida. E se você não guardar a fé, se você não batalhar pela fé original, você não vai entrar. Porque hoje você está salvo, mas você vai ter que batalhar pela sua salvação e pela fé, para que ela não se perca. Então,
o apóstolo Judas, o meio-irmão de Jesus, ele citou esse exemplo aqui, voltando para a sua carta, voltando para a carta de Judas, no versículo 5. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Deus salva, mas se a pessoa não persevera, a pessoa perde a salvação. Por isso que não tem lógica você acreditar em doutrinas estranhas, introduzidas por homens ímpios, que dizem que uma vez salvo, salvo para sempre. Por isso que você não pode acreditar na doutrina da predestinação, achando que faça o que fizer, você já está garantido, você vai para o céu, porque já se batizou. Isso não é verdade. Jesus disse assim: quem perseverar até o fim será salvo. Amém, igreja? Continuando a leitura, vamos lá, o versículo 6. Agora ele cita como exemplo os anjos rebeldes. Olha só. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Quer dizer, Deus criou os anjos, criaturas excelentes e poderosas, criaturas eternas, criaturas salvas. Mas os anjos que não batalharam pela fé, que não guardaram a fé, que não perseveraram, até os anjos que desobedeceram, perderam a salvação. Deus pegou os anjos rebeldes e reservou na escuridão e em prisões eternas até o dia do juízo. Você está compreendendo, amada? Batalhar pela fé é isso, minha amada. Está dando o exemplo dos anjos. Versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Está citando o caso de Sodoma e Gomorra, cujos habitantes foram atrás de outra carne. Ora, o homem é para ir atrás da carne da mulher, a mulher é para ir atrás da carne do homem. Se o homem for atrás de outra carne, se a mulher for atrás de outro tipo de carne, reservou para condenação. É isso que está dizendo, eu vou reler para você. Versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então Deus quer que a pessoa leve uma vida condizente com o seu propósito. Versículo 8. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Circule esse versículo 8 aí e coloque como grifo especial a frase: e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. E escreva aí do lado que o reino de Deus, o reino ao qual você pertence, o reino ao qual você quer continuar pertencendo, este reino é regido pela autoridade. Amém? Escreve aí. O reino de Deus é regido por autoridade. E tem que haver respeito à autoridade. Não existe democracia no reino de Deus. Preste atenção, não existe democracia no reino de Deus. Uma democracia, o poder emana do povo para as autoridades, para o alto. E no reino de Deus, não. O poder emana das autoridades para o povo. E tem que se respeitar a autoridade, a hierarquia. A pessoa que faz parte do reino e não obedece a Deus, não obedece o Evangelho, não obedece a palavra, não obedece o pastor, não obedece às autoridades que estão constituídas na igreja, esta pessoa não pode ser salva, porque ela está ferindo o princípio máximo do reino, que é o princípio da autoridade. Então, a partir de hoje, você que vai se batizar e você que recentemente entrou no reino, você tem que saber disso. Você não pode abandonar o princípio da autoridade. Você tem que respeitar a autoridade.
palavra de Deus no livro de Apocalipse garante que o pastor é o anjo da igreja. Você tem que respeitar a autoridade da igreja, que é exercida pelo pastor ou pela pastora, o anjo da igreja. Veja a carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Por que eu estou fazendo esse esclarecimento? Porque não adianta nada você se batizar nas águas, você frequentar a igreja, mas não quer obedecer o pastor, não quer obedecer o obreiro, não quer obedecer a obreira, se rebela. Olha o que diz aqui, Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Se com a tua rebelião você está fazendo o pastor chorar, gemer, se você está fazendo o diácono e a diaconisa sofrer por causa da tua desobediência, isso não é útil. E você está incorrendo nesse pecado que é ferir a autoridade. E ele vai citar agora, no versículo 10, voltando para a carta de Judas, ele vai citar agora que estas pessoas dentro da igreja estão sempre murmurando, falando mal do que não sabem, estão só criando contenda e problemas. Elas estão no meio do povo, mas já estão reservadas para a condenação eterna, ainda que um dia já foram salvos. Olha só, versículo 10. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Ele citou agora vários exemplos, todos de rebelião. Caim não obedeceu a Deus, não obedeceu ao Senhor, nem aos seus pais, e matou o próprio irmão. Primeira carta do apóstolo João aqui, capítulo 3, versículo 12. Nós vamos ler o seguinte a respeito de Caim. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más. A pessoa está na igreja desobedecendo o pastor, desobedecendo os obreiros, ferindo o princípio da autoridade, escandalizando, ferindo pessoas, matando irmãos na fé. Tem gente que fala, não vou mais lá não, o obreiro me maltratou, escandalizando o irmão porque não está respeitando o princípio da autoridade. Não é porque eu sou autoridade da igreja, ou o obreiro é autoridade na igreja, ou a obreira é autoridade na igreja, que eu vou maltratar o povo. A autoridade está constituída para colocar ordem na coisa, para conduzir com ordem a coisa. Mas se eu sou autoridade na igreja, se o diácono e a diaconisa são autoridades na igreja, não é por causa disso que nós vamos maltratar o povo ou qualquer pessoa. Porque apesar de eu saber que eu tenho autoridade sobre a igreja, e a igreja me deve obediência a essa autoridade, eu também tenho que obedecer a Deus. Estou sujeito à autoridade de Deus. E Deus me mandou amar até os meus inimigos. Então eu não posso, com o meu princípio de autoridade, tirar pessoas da igreja. E você não pode aqui, estando na igreja, magoar irmãos ou ferir irmãos, porque você está fazendo como Caim, que matou o próprio irmão. Se por causa de tua grosseria ou por tua rispidez, você escandaliza uma pessoa e ela diz, não vou mais para a igreja, não vou mais seguir o caminho, você cometeu o mesmo pecado de Caim, você matou o seu irmão. Continuando, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Quem que era esse Balaão? Vamos lá no livro de Números, capítulo 22, nós vamos ler o versículo 7 e o 21. Versículo 7. Estou no livro de Números, capítulo 22, versículo 7. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, com o preço dos encantamentos nas mãos, e chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. E o versículo seguinte,
o 21 e o 22, diz assim: então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Balaão foi citado como exemplo de um obreiro interesseiro, que maltrata os que não têm nada e adula os que são poderosos, que age por interesse na obra. E ele citou também Corá. Judas citou Corá. Então vamos ver também qual foi o pecado desse Corá. Esse Corá que estava salvo. Por que ele vai perder a salvação? Por que Balaão, sendo profeta de Deus, perde também o privilégio? Por que o povo de Israel perdeu o privilégio? Através de Corá você vai ter uma ideia. Então vamos outra vez no livro de Números, capítulo 16 agora. Nós vamos ler do versículo 23 até o 33 e acompanhem com atenção essa leitura. Porque Corá juntou 250 homens e se rebelou contra Moisés. Ele acha que ele também é santo igual a Moisés, que ele tem o direito de exercer o mesmo ofício que Moisés. Ele não quer respeitar a autoridade de Moisés nem de Arão. Versículo 23, vamos lá. E falou o Senhor a Moisés dizendo: fala a toda esta congregação dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e a Abirão. Foram os anciãos de Israel. E falou à congregação dizendo: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Continuando a leitura, versículo 27. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão, saindo e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres e seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Olha só, Corá estava no meio da congregação, mas ele vai perecer, vai morrer, vai ser engolido vivo pela terra, que vai abrir a sua boca e tragá-lo, juntamente com os 250 rebeldes. Por que Corá vai sofrer esse juízo tão duro? Porque ele está se rebelando com a autoridade de Moisés, que é o líder, e contra a autoridade de Arão, que é o sumo sacerdote. Ele acha que ele tem igualdade com Moisés. Ele acha que pode afrontar Moisés cara a cara, que ele pode afrontar Arão cara a cara. Você está compreendendo, amada? Está compreendendo, amada? Você fazer a tua caminhada cristã vai ser debaixo de autoridade. E tem que respeitar a autoridade que está constituída na igreja. Vamos continuar na carta de Judas, voltando agora para o versículo 12. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelo vento de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Pessoa que está no meio da congregação, não respeita a autoridade, não se submete à autoridade, é rebelde, é uma árvore murcha, infrutífera, 2 vezes morta.
uma árvore 2 vezes morta. Olha só, nós pertencemos a Deus 2 vezes. Primeiro, pelo direito da criação, mas como nós fomos criados por Deus, mas não queríamos obedecer a Deus, Deus teve que nos comprar de novo, e nos comprou através do sangue de Jesus. Então nós somos 2 vezes de Deus, por direito de criação e por direito de compra. Deus nos possui 2 vezes. Mas quando eu me torno rebelde, ou você se torna rebelde, e quando você não obedece a palavra, você também é arrancado 2 vezes. Uma árvore desarraigada 2 vezes morta. Continuando a leitura. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. A pessoa está no meio da congregação, pode até continuar no meio da congregação, e não é porque ela batizou e porque ela está na igreja que ela é salva. Ela vai ter que batalhar pela fé, vai ter que batalhar pela salvação, vai ter que batalhar pela sua própria salvação, perseverando até o fim. Versículo 14. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Aqui ele já fez um apanhado a respeito da profecia da volta do Senhor Jesus, que vai julgar todas as pessoas. E essas pessoas que estão na congregação vão sofrer a separação aqui. Versículo 16. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que, no último tempo, haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Divisão de igreja, divisão do povo em panelinhas, em grupinhos, um grupinho murmurando contra outro. Amado, amada, Deus não está te salvando, te arrancando do mundo. Deus não está salvando a tua alma através do batismo e do sangue de Jesus Cristo, para que depois, no meio da congregação, no meio dos salvos, você se torne aquela pessoa que destrói o povo de Deus, que comete o pecado de Caim, o pecado de Balaão, o pecado de Corá. Deus não está te chamando para você ser condenado depois de salvo. Deus está te chamando para uma salvação, mas você vai ter que batalhar por esta fé. Terminando a leitura agora. Versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Sabe o que ele está pedindo aqui? Que você que é salvo e faz parte da congregação, que além de se cuidar e se edificar, para que não caia em pecado e não esqueça a importância da tua fé, que você vendo na igreja pessoas que estão nesta situação de impiedade, falando mal dos outros, criando panelinhas, divisões, fazendo contendas, brigas, discórdias, ele está dizendo para você orar por esta pessoa ou por estas pessoas e fazer de tudo para salvar aquela vida. Porque natural seria que dissesse: exclui aquela pessoa, tira aquela pessoa que só está criando problema na igreja. A Paz de Vida nunca excluiu ninguém.
E nenhum pastor nosso exclui ninguém. Agora, tem casca de ferida dentro da nossa igreja? Várias. Feridas no corpo de Cristo, cascas de ferida no corpo de Cristo. Tem, muitas. Pastor, por que não manda embora tal pessoa? Por que não retira tal pessoa do grupo de obreiros? Por que não tira tal irmão da congregação, que só cria divisões, contendas e brigas? Por esta razão, que nós temos que orar, para que porventura salve alguns. Amém? Para que porventura salve alguns. Tem gente que diz assim: eu vou para o céu, mas se aquela tal irmã que na igreja só me aborrece, se ela for para o céu comigo, eu vou mudar para outro lugar. Está difícil sair para o céu também. Porque se você não consegue conviver com essa pessoa aqui dentro, como é que você vai conviver com ela no céu? Ou é só você que quer ir para o céu, ela não quer? Um pastor tinha um grupo pequeno de alunos, e todos eram bons alunos, tementes, fiéis, respeitavam a autoridade, se interessavam pela palavra, queriam aprender, queriam progredir na fé. E tinha lá um aluno, tinha lá um membro daquele grupo, que ele realmente era o maior fofoqueiro, caluniador, falava mal dos outros, inventava mentiras, e várias vezes ele foi pego nisso. Levantava falso testemunho contra os outros alunos do grupo, fazia de tudo para derrubar os outros. Os alunos começaram a perder a paciência e foram conversar com o pastor. Apuramos tudo. Aquele membro, aquele aluno, ele mente, já pegamos ele em mentira. Ele levanta falso testemunho, já comprovamos isso. Ele se conduz de maneira errada fora da igreja. Ele é um mal no nosso grupo. Pastor, estamos contando tudo isso para o Senhor tomar providência. E os alunos, os membros, voltaram para a classe, esperando que o pastor fizesse alguma coisa contra aquele moço. Mas o pastor, no dia seguinte, deu a ministração, o ensino, normalmente sem tomar qualquer providência. Mais uma semana e aquele moço agora estava maltratando os colegas, maltratando, inclusive falando palavrão. Os alunos novamente foram conversar com o pastor em particular e disse: pastor, agora ele está xingando a gente de palavras obscenas, não respeita mais ninguém. Ele é um problema no nosso grupo. Estamos contando isso, pastor, para que o senhor tome providências. E os alunos pensaram que o pastor no dia seguinte iria retirar aquele moço da turma. E o pastor no dia seguinte vai e ministra tudo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Os alunos ficaram revoltados. Esse pastor não tem pulso. Esse pastor não toma providências. Esse pastor não disciplina. Esse pastor não faz o que precisava fazer. Esse moço aí, esse aluno está sendo um problema no nosso grupo e o pastor não faz nada. Aí eles resolveram enfrentar a autoridade do pastor. E disseram para o pastor: pastor, ou o senhor tira esse rapaz do nosso meio, ou todos nós iremos sair. Ou ele ou nós. E o pastor disse: vocês, meus filhos, são inteligentes, têm bom caráter, têm bom coração, têm boa formação, têm temor de Deus, estão dentro da palavra. Eu estou muito contente pelo que vocês são. E vocês estão preparados para continuar a carreira aqui ou em qualquer lugar.
por todas essas qualidades. Mas este pobre moço só tem a mim para ensiná-lo. Se eu lançá-lo fora para ficar com vocês, o que será dele lá fora? E foi aí que os alunos compreenderam, que os membros compreenderam, que o objetivo da igreja não é excluir, mas salvar. Amém? Por isso que aqui ele está exortando: ore, no versículo 23, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia com temor. Quem sabe a gente consegue salvar algumas dessas pessoas que estão fora completamente da submissão da autoridade, que não ama o próximo nem o membro e que só cria problemas dentro da igreja. Vamos continuar tendo problemas com essas pessoas, mas eu espero que você não seja um destes. Amém? E se você é um destes ou uma destas e reconhece, nós estamos orando por você, para ver se você muda, para ver se você se converte, porque você está no meio do povo, mas não é salvo. E estamos nos apiedando de você e orando intensamente para que, quem sabe, você seja salvo. Terminando agora a leitura da carta de Judas. Versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Vamos fazer uma reflexão a respeito desta carta que o irmão Judas escreveu. Judas, irmão de Tiago. Uma reflexão. Por esta pregação que o irmão Judas fez, qual é a conclusão que a gente chega? Que Deus salva. Tira do mundo e salva. E não é porque a pessoa está salva que agora ela vai deitar e rolar. Ela vai ter que continuar a sua caminhada com temor e humildade para chegar até o fim, batalhando pela fé e guardando esta fé. No meio do caminho muitos se corrompem, e outros que ainda não se corromperam acabam se corrompendo com o tempo. E você sabe qual é a pior coisa que existe? É um cristão ou uma cristã com muitos e muitos anos de caminhada e que já perdeu o temor de Deus, que já não se sujeita à autoridade, que acha, que deduz por si mesmo, que pode fazer o que quiser, que já é salvo. Mas a palavra está dizendo que não, que você vai ter que batalhar pela tua salvação diariamente. Deus já te salvou, mas você precisa se conservar e se edificar nesta fé. Então aí mesmo onde você está, no teu lugar, fecha os teus olhos. E se você está sentindo neste momento que tem coisas para consertar na tua vida, porque você tem sido rebelde, você tem falhado em muitas coisas, você tem assassinado seu irmão, sua irmã, com palavras grosseiras, duras, com contendas, você tem se rebelado contra a autoridade, seja de obreiros ou obreiras, ou do pastor, ou do dirigente, e você não quer cair no pecado de Corá. Você não quer ser tragado vivo pela terra. Você não quer perder aquilo que Deus te deu gratuitamente. Então, em nome do Senhor Jesus, se você chega à conclusão de que precisa se consertar
e pedir perdão a Deus, eu não quero nem que você saia do seu lugar para vir aqui, não. Eu quero tão somente que, se você reconhece isto e que precisa melhorar, simplesmente coloque a mão direita sobre o teu coração e nós vamos fazer esta oração. Nós vamos orar agora, porque o nosso interesse, e quando eu digo nosso, eu estou representando a autoridade que me enviou. Falo em nome de Jesus Cristo. O interesse do reino de Deus é que você seja salvo. Você está no meio da congregação, no meio do povo que é salvo, mas se continuar agindo mal, continuar agindo errado, a igreja sobe e você fica. Jesus volta e está voltando, leva o povo e você vai chorar e lamentar. Através do arrependimento e de uma disposição de conserto, você pode mudar a história da tua vida. Você foi chamado para ser uma bênção de Deus nesta igreja, neste corpo. Você não foi chamado para criar feridas, mas para sarar os doentes, para cuidar daqueles que estão fracos, para ter piedade e misericórdia daqueles que estão perecendo no nosso meio, para tentar salvar de alguma maneira alguns destes que estão vivendo assim dentro da igreja. Você mesmo agora, abra a tua boca e ore a Deus. Fale diretamente com o Senhor. Meu Deus, eu quero me consertar. Pelas vezes em que abri a minha boca, não para edificar, mas para destruir. Quero te pedir perdão por aquilo que eu falei no momento de raiva, de ira. Quero te pedir perdão pelo mal que eu desejei para o meu irmão, para a minha irmã. Pela palavra dura que eu proferi contra aquela pessoa. E pela maneira ríspida como a tratei. Eu quero, meu Deus, me submeter à autoridade agora do teu reino. Quero te pedir perdão pela minha rebeldia. Porque se nem os anjos rebeldes o Senhor poupou, e se nem aqueles 599.998 homens puderam ser salvos, isto é, entrar na terra prometida, a não ser Caleb e Josué, meu Deus, eu não quero ser como eles. Eu não quero ficar de fora na volta de Jesus Cristo. Eu não quero perecer no deserto. Eu não quero que o meu cadáver caia na terra, porque eu já fui salvo por ti, porque eu quero conservar esta minha salvação, porque eu quero me manter firme na tua presença, porque eu quero ser uma bênção nas tuas mãos, eu quero conservar esta minha salvação. Então me perdoe, meu Deus, conserte a minha vida agora, mude a minha maneira de pensar, mude a minha maneira de falar, mude a minha maneira de ver as coisas e de ver até os meus irmãos. Conserta o meu coração, tira toda a dureza que está dentro de mim e me faz submisso à tua vontade, à tua palavra e à autoridade que o Senhor constituiu e constitui na igreja. Meu Deus, abençoe a minha vida e opere grandemente em mim. Vai, meu querido, vai orando, minha querida, vai orando, porque você tem uma longa caminhada pela frente e você tem que estar na presença de Deus. Vai se consertando com o Senhor agora, porque você foi chamado para uma grande obra e Deus quer te usar como instrumento poderoso para cumprir a sua vontade, para que através de você muita gente seja salva. Ore, meu querido, ore, minha querida, conserte a tua vida com o Senhor agora, e você vai consertar a tua vida com teu irmão e com a tua irmã também.
Não há lugar para panelinhas dentro da igreja. Não há lugar para grupinhos dentro da casa do Senhor. No céu não haverá bairros, não haverá vilas no céu. Todo o povo estará unido em torno da mesma salvação, a comum salvação que escreveu o apóstolo Judas. Todos nós estamos ligados na mesma fé. Então, se você puder, nesta vida e neste tempo, provar para Deus que está preparado para viver no céu, através de atitudes corretas dentro da igreja, no tratamento com os teus irmãos, sabendo ganhar até aqueles que estão fora da vontade do Senhor, se você conseguir conviver até com aquelas pessoas indesejáveis, então com certeza você estará pronta para morar na glória com Deus. Tome posse neste momento desse propósito. Meu Deus, a partir de hoje eu vou ser uma bênção. Eu vou batalhar pela minha fé. Eu vou conservar esta minha salvação. Eu vou edificar a minha vida espiritual. E vou também batalhar pela salvação daqueles que estão perecendo dentro da igreja. E vou batalhar também pela edificação daqueles que estão caídos dentro da igreja. E vou batalhar para ganhar alguns. Diga isto, faça este propósito com Deus. Erga as tuas mãos para os céus agora. Quero que você receba do alto o poder do Espírito Santo para fazer esta obra. Quero que você receba poder, entendimento, discernimento, para continuar a sua travessia do deserto em direção a Canaã celestial, vivendo com humildade, com submissão à autoridade, sabendo que este será o teu teste para entrar no céu. Receba poder do alto agora. Receba virtude do Altíssimo para mudar poderosamente a tua maneira de pensar, para te renovar na fé. Em nome do Senhor Jesus, tome posse deste poder que está fazendo de você agora uma verdadeira bênção para a casa de Deus. Receba poder do alto. Meu Deus e meu Pai, envia o teu poder agora. Envia a tua virtude. É longa a nossa marcha, Senhor, e o nosso cadáver não pode cair no deserto. O Senhor não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação através do teu Filho Jesus Cristo. O Senhor nos tirou do mundo e o Senhor nos salva através do batismo. Mas nós temos que conservar a nossa salvação. Então, Pai querido, obrigado por tudo que o Senhor está fazendo aqui neste momento. E por cada vida que o Senhor está conquistando. E por cada pessoa que está sendo renovada. Tome posse da tua bênção, meu querido e minha querida, e fique firme neste propósito, até a volta gloriosa e iminente do Senhor Jesus, porque eu te digo que o céu já está se abrindo, e Jesus Cristo já está voltando. Não vale a pena brigar, ter contenda, fofoca, murmuração, porque este é o tempo do fim, este é o tempo em que Jesus vai mandar os anjos tocar a trombeta, para levar o seu povo a morar na glória. Aleluia, aleluia. Digo obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor fez na minha vida, e obrigado por aquilo que o Senhor me ensinou através do irmão Judas. Obrigado pela tua palavra, a qual me submeto agora, e obrigado por fazer parte do corpo de Cristo, que é a tua igreja. Obrigado por tudo, ó Deus. Em nome de Jesus, vamos agradecer ao Senhor com uma grande salva de palmas. Diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Diga glória a Deus. Aleluia. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite.
Comunidade Cristã Paz e Vida. Lugar de gente feliz.